5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Então, são duas operações que não são fechadas em N. Tá? Então, o que foi feito para contornar isso aí? Foi criado o conjunto dos números inteiros. Tá? O conjunto dos números inteiros abrange não só os números positivos, eles abrangem os números negativos, os simétricos. Né? Se a gente dispor os números inteiros numa reta, a gente traça um zero e divide tudo em segmentos iguais. Vamos botar aqui, vamos fingir que isso aqui é tudo igual, os segmentos, os tamanhos. Né? E para a direita do zero temos os números positivos, para a esquerda do zero temos os números negativos, certo? Então, a partir do momento que a gente criou isso aqui, a gente tem o chamado simétrico. Né? O simétrico de 1 é o menos 1. Por que simétrico? Porque se o zero fosse um espelho aqui, né? Para um lado a gente olha o 1 e o 1 enxerga ele lá no outro lado, o menos 1. Na mesma distância a gente tem 2, para o outro lado a gente tem menos 2. Então, esses números negativos aqui, eles são simétricos desses números positivos. Tá? Em Z, né, nos números inteiros, vale A1, A2 e A3, vale M1 e M3 e vale D. Ou seja, todas aquelas propriedades que a gente viu, associativa, comutativa e existência do elemento neutro e distributiva, tanto para adição quanto para multiplicação, são válidas. Tá? E acaba que aqui a gente ganha uma nova propriedade, que é a propriedade da existência do oposto ou do simétrico. O que é isso? Se eu tenho uma operação de adição, por exemplo, que resulta em zero, x mais y igual a zero, dois números que resultam em zero. Isso aqui só é possível quando eu estou somando o x com o seu oposto. Né? Então, por exemplo, a única maneira de eu somar aqui 3, somar alguma coisa e dar zero, é se aqui dentro tiver o oposto de 3. Eu estou usando o simétrico de 3. Então, ó, propriedade 4. Para todo x existe, esse símbolo aqui, um é oposto, é existe. Então, para todo x existe um y, tal que a soma x mais y é zero. E que y é esse? É o menos x, que a gente chama de oposto de x ou simétrico de x. Então, toda vez que eu tiver x mais o seu oposto, x mais o seu menos x mais o seu simétrico, o resultado é zero. Esse é o elemento oposto. Tá? Então, vocês já conseguem perceber que a subtração nada mais é do que a soma com o oposto. Então, se eu tenho 3 e somo com o oposto de 5, eu tenho a mesma coisa que 3 menos 5. E essa noção é muito importante, porque pela propriedade comutativa, isso aqui é válido. 3 menos 5 é igual a 3 mais menos 5. Tá? E esse resultado vai ser menos 2. Isso faz com que a subtração seja uma operação fechada nos inteiros. Então, os naturais tinham a soma e o produto fechado. Né? Então, toda a soma e todo o produto de números naturais resulta em naturais. Só. Agora, com a presença dos números inteiros, a soma segue fechada, o produto também é fechado e a subtração também é fechada em Z, porque o máximo que pode acontecer é resultar em números negativos. Então, ó, o x menos y seria o x mais o oposto de y para qualquer x e qualquer y que pertença a Z. Então, a gente consegue expandir o conceito dos naturais, criando um conjunto. E se vocês prestarem atenção, esse conjunto aqui, ó, é o conjunto dos números naturais. Então,
o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, né? Então, se a gente fosse representar aqui, a gente teria n como se fosse esse conjunto e o z cobrindo n, porque fora ainda tem o conjunto dos números negativos. Aqui é tudo positivo e aqui são os negativos. Juntando tudo, a gente tem o z. Então, o conjunto n está contido em z, né? A gente representa em matemática os naturais está contido em z, ou z contém os naturais. Então, ó, o símbolozinho aponta para quem é maior. Então, n está contido em z, ou z contém n. Ok? Beleza. E existe alguma limitação? Existe, porque a divisão ela ainda não é uma operação em z, tá? Porque ela não vale para qualquer a e qualquer b que pertence a z. Ou seja, excetuando 1 e menos 1, 1 sobre n nunca vai pertencer a z. Tá? Então, por exemplo, o 1 pertence, porque 1 sobre o 1 vai dar 1. O 1 sobre o menos 1 é igual a menos 1. Mas, se eu escolher um n igual a 3, por exemplo, o 1 sobre o 3 não pertence a z. O 1 sobre o menos 3 não pertence a z. Então, a gente já nota aqui que por isso que ele recebe o nome de números inteiros, tá? Porque eles não englobam frações, não englobam pedaços de números, né? Não englobam os números fracionários. Então, a divisão não é uma operação em z. Então, para contornar isso aqui, foi necessário a gente expandir o conceito dos números e criar um terceiro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que a gente vai ver na frente. Tá? Algumas notações úteis, tá? A gente vai precisar é o seguinte: toda vez que aparecer um asterisco, eu estou excluindo zero. Então, significa que esse conjunto aqui, por exemplo, ele é menos 3, sei lá, veio lá do infinito, chegou em menos 3, menos 2, menos 1, eu excluo zero e volto do 1, 2, 3 até onde eu quiser parar. Então, esse conjunto aqui exclui o zero. Quando aparecer esse z e esse maisinho embaixo, significa que eu estou querendo apenas os inteiros positivos, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, é praticamente eu quero números naturais. Então, por isso que o números naturais está dentro do conjunto z. Porque se eu escolher o z menos aqui, eu estou pegando apenas os inteiros negativos, né? Então, são três notações aqui que são úteis, tá? E esses símbolos aqui podem aparecer em outros. Até, obviamente, que não vai aparecer, por exemplo, um n menos, porque os números naturais são sempre positivos, então não existe números naturais negativos. Então, isso aqui não tem sentido. Mas eu posso ter, por exemplo, o n asterisco, se eu quiser apenas os números naturais sem o zero. Então, essas notações são úteis para nós.